A paz do Senhor. Grata a Deus por mais uma EBD Online. Hoje estaremos estudando a lição de número 12 com o tema Sede Santos, porque Ele é Santo. Durante todo esse trimestre, conhecemos o caráter de Deus e hoje vamos estudar, querido professor, sobre a questão da santidade do nosso Deus. Não deixe de receber o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto que só você sabe dar. Aproveite para fazer o momento de devocional, dando oportunidade ao seu pré-adolescente para deixar um texto bíblico ou fazer o agradecimento. Escolha um louvor que vocês possam estar entoando e fazer esse momento de comunhão, onde vocês vão poder estar conhecendo um pouco mais do seu pré-adolescente, tá certo? E em seguida a gente dá início à aula. A nossa lição de hoje ela se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o 12. Aproveite esse momento para que o seu pré-adolescente ele folheie a Bíblia e faça leituras alternadas. Você pode escolher um ou dois pré-adolescentes ou até mesmo deixar que toda a classe, cada um leia um texto bíblico. Onde a epígrafe da lição de hoje diz assim: uma vida agradável a Deus. E aí você faz esse momento de leitura, tá certo? Lá na Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, diz o seguinte: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. E aí você pode começar perguntando ao seu pré-adolescente: será que é fácil se manter em santidade? Ou o que para vocês é ser santo? Explore essas perguntas, deixem eles desenvolver uma resposta e em seguida você dá início à aula mostrando o que realmente é ser santo, quais seriam os significados. Você pode estar levando um dicionário, tanto dicionário bíblico como dicionário de português, para ver a tradução dessa palavra e aí junto vocês aprenderem um pouco mais, tanto do significado como a percepção que o seu pré-adolescente tem sobre o que é santo, o que é a santidade. E daí dá-se início à aula de hoje, tá certo, querido professor? A nossa lição ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, ressaltar a necessidade de santificação, mostrar que ser santo é ser íntimo de Deus. O terceiro objetivo é apontar a importância da santidade para a salvação. Esses são os 3 objetivos que estaremos estudando hoje. E a nossa lição dá-se início conhecendo mais de Deus, né? Fala de quão difícil é nos dias atuais, como pré-adolescente dessa nova geração, como é difícil ser santo, como é difícil buscar a santidade. Aí, nesse momento, você já tem visto o dicionário, já tem compartilhado com eles a opinião deles, o que é ser santo, o que é ser santidade, o que seria santificação. E aí você entra falando sobre essa questão, que nos dias atuais, será que é fácil ou é difícil ser um pré-adolescente santo, diferenciado no mundo em que vivemos? E deixe eles explorarem o que eles pensam, né? E o ponto 1 da nossa lição fala que a santidade é necessária, né? E tem um ponto da lição que diz assim: o Senhor nos chamou para ser diferentes em meio a uma geração perversa, que ignora o pecado e nega a Deus. Essa é a geração que o seu pré-adolescente está vivendo agora, que acaba fazendo o pecado um costume cotidiano, que acaba negando ao Deus que nós servimos. Então a lição diz assim: o Senhor nos chamou para ser diferente em meio a essa geração, né? Vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. E aí a lição vem mostrando algumas das atitudes para a gente se manter santo. Uma delas, a primeira, afastar-se do pecado. E aí você pode estar trazendo para o seu pré-adolescente o que pode ser pecado, o que eles acham que é pecado. Porque às vezes eles pensam que pecado é só roubar, é só matar. E esquecem que o simples fato de mentir, o simples fato de pegar um objeto de um coleguinha e não devolver, também é um pecado, é algo errado. E que Deus não se agrada daquilo. A única diferença são as consequências de um pecado, de pegar um negócio no coleguinha e não devolver, para o pecado de cometer um assassinato.
dois pesos e duas medidas diferentes, mas todos são pecados. E aí você pode estar falando para o seu pré-adolescente, né? Então, uma das atitudes é afastar-se do pecado, rejeitar as obras da carne. Ou seja, os nossos olhos, deixa isso bem claro para o seu pré-adolescente, que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. É a primeira coisa que a gente vê e acaba, se a gente continuar olhando, a gente vai ser influenciado a errar. Então, a gente tem que o quê? Rejeitar o que os olhos olham e chamam a atenção para que a gente cada vez mais veja e acabe pecando. Então, rejeitar as obras da carne. E estão muito ligadas a quê? A coisas que vêm na TV, na internet, né? Então, procure saber o que é que vocês costumam fazer nas horas vagas, né? Vocês costumam usar a internet? Com certeza, a maioria dos seus pré-adolescentes tem um celular com internet. E eles acabam no momento livre fazendo o quê? Mas, tia, eu não faço nada não. Mas vai ter aquele que talvez um minuto ou outro faça alguma coisa que não é agradável aos olhos de Deus. E através da sua fala, querido professor, ele vai acordar e dizer, isso daí não está agradando ao Senhor e eu quero ser santo. E aí mudar de atitude. Então, rejeitar as obras da carne, recusar o engano e a mentira. Olha aí. Diz assim a lição: o cristão que vive mentindo e enganando as pessoas não é filho de Deus e nem tampouco santo. Então, a mentira, o enganar o outro, é algo que Deus rejeita. Então, para você ter atitude de santo, você precisa rejeitar. Está enganando, está mentindo, porque o nosso Deus ele não se agrada disso. E por último, viver em honestidade, não enganar a ninguém. Viver com sinceridade, sim, sim, não, não. Porque é esse o caminho do cristão que almeja o céu. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a santidade e a comunhão com Deus. São duas coisas que elas precisam andar como? Juntas. Para que a gente possa seguir e conseguir, né, o que tanto almejamos, que é o céu. Então, a santidade e a comunhão com Deus andam juntas. E a lição, ela traz exemplos de dois homens de Deus. O primeiro é Moisés, onde diz assim, um ponto A, Moisés, um exemplo de santidade. E aí fala do quão difícil você pode estar passando para o seu pré-adolescente. Quem foi Moisés? A que tempo Moisés foi chamado? Qual era a dificuldade de Moisés naquele tempo? Mas Moisés, ele escolheu ser o quê? Ser diferente. Seguir ao Deus que ele servia. Né? Ser diferente da geração que ele vivia e do povo que ele estava acostumado a viver. Né? E você pode estar falando, querido professor, da experiência que Moisés tinha com Deus. A experiência era tão grande que o Senhor ele falava com Moisés face a face. O ponto B é Daniel, né? Um exemplo de intimidade com Deus. E aí você pode relatar da trajetória, né? Quando Daniel chegou junto com seus amigos, o que eles enfrentaram. E logo em seguida, o que eles enfrentaram no fato de escolher não se contaminar com aquela comida, com os manjares do rei, que trazendo para os dias atuais, o que seriam os manjares do rei? Deixa o seu pré-adolescente pensar e explicar o que poderia ser algo que parece ser prazeroso, mas que no fim não vai levar a coisas boas. E aí a experiência que Daniel teve em orar e buscar Deus e conversar com o Senhor. E fale para o seu pré-adolescente a importância dele também ter essa intimidade com Deus. Intimidade com Deus a gente só tem como? Orando, lendo a palavra. É assim que ele vai obter a intimidade com Deus. Assim como Daniel teve, o seu pré-adolescente não é diferente. Ele pode sim ter intimidade com o Senhor Jesus. E o ponto 3 fala que ele voltará para buscar um povo santo, um povo diferenciado, um povo que abriu mão das coisas do mundo para conquistar o céu. Né? E a lição, ela nos mostra que o Salmo 15, né, ele aponta características de pessoas que almejam, né, a santidade, né, dos santos que vão morar no céu. E aí você pode estar pedindo para os seus pré-adolescentes estar fazendo essa leitura.
Salmo 15, né? Todo o Salmo 15, deixa eu ver aqui. Ele é bem pequenininho, tem apenas 5 versos. E aí vocês podem estar fazendo a leitura ou escolher um pré-adolescente para fazer a leitura alternada, onde fala das qualidades, que diz assim, ó, ser sincero, ser justo e verdadeiro com o próximo. São características, né, das pessoas que vão morar no céu. O ponto A fala sobre a santificação e a volta de Cristo. E o ponto B fala sobre o apóstolo Paulo, também fala da volta de Cristo. A nossa lição diz assim, é preciso crer nas promessas de Cristo e se preparar para a sua vinda. E aí você pode trazer para o seu pré-adolescente a parábola das 10 virgens, né? E mostrar toda a trajetória daquelas que estavam preparadas, das que não estavam, do momento que o noivo entrou, né? E algumas entraram para com o noivo e outras ficaram no lado de fora. E aí retratar que assim será com a volta de Cristo, que aqueles que se santificaram, que aqueles que buscaram, alcançaram sim, né? Entrar para as bodas, né? Junto com o Senhor Jesus. Mas aqueles que não estão preparados, que não buscaram a santificação, infelizmente ficaram de fora. E aí o ponto B fala sobre a questão do apóstolo Paulo, né? Também ensinando as pessoas, né? A volta de Cristo era algo muito claro para que eles estivessem ensinando cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo, desde então, sempre ensinou, sempre fez com que as pessoas entendessem que a volta de Cristo estava próxima e que era necessário se santificar. A conclusão da nossa lição diz assim, por fim, é importante compreender que a comunhão com Deus é profunda, é aprofundada à medida que nos santificarmos, que possamos nos santificar e ter intimidade com Deus, para que sejamos protegidos de todo mal. Então, em todo tempo, buscar a santificação. Querido professor, você pode estar terminando essa aula perguntando ao seu pré-adolescente ou fazendo uma caixinha com um momento de oração para que eles possam colocar o que é que eles precisam melhorar para ser santo, para se sentir santificado, para buscar a santificação. E alguns vão escrever, deixar de ver coisas que não deve na internet, obedecer os meus pais, não mentir. E aí você vai colocar naquela sua caixinha pequena e vai fazer um momento de oração, apresentando a cada pré-adolescente e pedindo para que o Senhor os ajude a eles buscarem mais a santificação. Então, você pode estar concluindo a aula com esse momento de oração, para que eles saiam dali reflexivos, pensando que há sim uma possibilidade de se santificar e que basta só uma atitude deles para que eles possam alcançar a santificação. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a vida de vocês, querido professor. Na nossa lição, ela traz uma outra dinâmica também, onde você vai utilizar água sanitária, iodo e água. Aproveite, faça a leitura, não deixe de fazer essa dinâmica, que é muito interessante também, tá certo? Aproveite e envie esse vídeo para um amigo seu. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, aproveite, se inscreve, curte, comenta, deixa lá teu comentário, tá certo? Que Deus continue abençoando e até a próxima lição, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.